Olá, meus irmãos, bom dia a todos, né? Eu quero, nesse momento que nós vamos estudar a lição 2 da revista Nossa Fé, o que somos, o que fazemos, o caráter determina a conduta e vice-versa. Então, nessa lição de hoje, que nós estudaremos, vamos meditar, né, na palavra do Senhor, Colossenses 3, 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17 é o nosso texto base, e nisso nós vamos iniciar com uma oração. Primeiro nós vamos orar ao Senhor, depois irmos direto já ao texto de Colossenses 3, do 12 ao 17. Vou conduzir a igreja em oração. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, nós vamos orar neste momento. Pai Santíssimo, nós nos achegamos a Ti para o estudo da Tua Palavra. Enriquece-nos, ó Deus, com o poder do Teu Evangelho. Nos ilumina, Senhor Deus, para o entendimento. Nos capacita, Senhor Deus, para a vida prática de um verdadeiro cristão que é regenerado, salvo e vive em santificação na espera, na esperança do Teu retorno. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 17. Filipenses 3, 12 ao 17, que diz assim: a palavra do Senhor nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor, uma porção dela que muito nos enriquece, e tenho certeza que nos edificará nesta manhã acerca do modo, do caráter que um cristão restaurado aí caminha. Então nós vamos aí algumas partes introdutórias. Deixa eu passar aqui. Então nós vamos relembrar um pouquinho sobre a aula passada. A aula passada os irmãos aí tiveram com a dona Sandra a aula Sua Nova Assinatura. Então aí uma nova assinatura. Que assinatura é essa? Um novo caráter, uma nova identidade. Na aula passada, então, nós estudamos sobre a nova vida com a dona Sandra. Após a queda, o ser humano necessita ser restaurado, e isto é real na pessoa de Jesus, que restaura o nosso caráter à imagem do Criador. Então, essa restauração de Cristo, aquele ato que foi perdido na queda, agora é restaurado por Cristo e conduzido pela pessoa de Cristo. A regeneração pelo Espírito Santo de Deus restaura o homem e o conduz novamente a uma paz com Deus, a um novo caráter de imagem e semelhança do nosso Criador. Então, tudo isso é um impacto que o Evangelho, que a pessoa de Cristo, através do Consolador, o Espírito Santo de Deus, vai agindo em todos os eleitos de Deus. Então, nosso objetivo, o que é ao fim desta aula, e
qual a compreensão que nós queremos passar com tudo isso? Tendo visto primeiro a mudança no caráter agora restaurado por Cristo, quais as implicações na nossa vida prática, na nossa vida para a glória de Deus, que é o intuito dessa lição, a vida para a glória de Deus. Ao final desta aula, compreenderemos que a mudança de caráter nos levará a vivermos uma vida plena que glorifique a Deus em tudo o que pensamos e fazemos, e avaliaremos nossos relacionamentos, nossas palavras e ações. Então, todo o tempo, e nisso nós compreendemos que não há dicotomia, uma divisão, não há uma divisão entre o que nós exercemos lá fora com o que nós exercemos aqui dentro. Compreendemos dentro disso tudo o quê? Que em todas as áreas da vida, em todo o contexto da vida do cristão verdadeiro, do cristão regenerado, ele é um adorador, porque nós somos criados para adorar. Dentro disso daí nós temos, nossas avaliações têm que ter relevância, tem que ser feita uma análise do seu comportamento interno, seu comportamento externo, seu comportamento interno e seu comportamento externo. Vê como é que é? Todas as áreas, a área do comportamento interno na igreja, como o comportamento externo no mundo. Comportamento, análise do comportamento emocional, espiritual, interno, a reflexão, a meditação e o que externo que sai, né? Então, isso nós devemos realizar essa forma de análise. Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Os que são transformados em seu caráter glorificam a Deus em seus relacionamentos, suas palavras e ações. Isso quer dizer, nosso estudo hoje vai se comprometer em tratar isso. Todos os que são transformados em seu caráter glorificam a Deus em seus relacionamentos, suas palavras e ações. Então isso tem que ser meditado, isso tem que ser refreado. Então esse é o nosso objetivo. Então agora, como o verdadeiro cristão deve viver? Qual é o impacto disso na vida do verdadeiro cristão? Se toda a meditação, todo o contexto que nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui. Isso quer dizer, os que são transformados em seu caráter glorificam a Deus em seu relacionamento, suas palavras e ações. Quais devem ser os impactos? Aqui. Agora, como o verdadeiro cristão, eleito, redimido e transformado segundo o caráter de Cristo, glorifica a Deus com sua vida. Então, quais são os efeitos disso? Como é que é esse impacto? Como eu tenho que fazer isso? Como é que eu vivo nessa forma de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de como redimido eu vou agir de forma coerente? Então, o nosso texto, o nosso esboço aí vai nos direcionar. De que forma? Já introduzimos. O que podemos aprender então? Deus é glorificado em nossos relacionamentos. Deus é glorificado em nossos relacionamentos. Quais os versos que eu vou defender isso conforme o texto base da nossa lição? O texto base da lição passada foi em Efésios 4, né? 22 e 24. Em Efésios 4. O texto base dessa lição é Colossenses 3, 12 ao 17 que nós lemos. Então, como é que o texto vai nos apresentar essa virtude de glorificar a Deus com os nossos relacionamentos? Primeiro, eu quero destacar uma frase aqui da revista que você tem na sua casa. O seguinte: os cristãos foram eleitos para isso. Eles foram separados para não serem felizes automaticamente, autonomamente. Nossa! Os cristãos foram eleitos para isso, glorificar a Deus. Eles foram separados para não serem felizes autonomamente, mas na realização do projeto divino para o universo. Então,
que isso quer nos conduzir? Nós não somos autônomos, somos dependentes do projeto redentivo e salvífico do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós dependemos totalmente do Senhor. E nisso, para a mudança do caráter de um ser humano, é necessário esse entendimento de não autônomo, de não eu vivo sozinho, é eu que exerço na minha vida, desde a salvação até os mínimos detalhes da minha vida são para mim mesmo, são voltados para mim, o eu é exaltado na nossa geração. Então esse deve ser um cuidado nosso, né? Esse deve ser o nosso cuidado, porque a Bíblia ensina que toda a extensão da nossa vida deve refletir em cada detalhe a glória divina. Então, se cada detalhe da nossa vida deve refletir a glória divina, então nós devemos nos preocupar. Qual é a vontade do Senhor? Qual é o desejo dele para a minha vida? Qual o propósito dele da minha existência? Tudo isso, nós não nascemos por acaso. Nós temos um propósito. E esse propósito é bem definido. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A primeira área que o texto quer nos exortar aqui hoje é a questão dos nossos relacionamentos. Então, o que o texto de Paulo vai nos dizer? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse é um texto repetido de Paulo na carta aos Gálatas, aos Efésios, que é a questão de misericórdia, né? Então é colocar o nosso coração na miséria do próximo. Então tudo isso aqui está envolvendo esses termos de, primeira coisa, serem eleitos de Deus. Dentro desse plano eletivo de Deus, nós já nos encontramos agraciados. Se você não louva, não glorifica, olha o primeiro passo aqui, entende? Olha, é isso que eu quero que os irmãos procurem analisar e meditar. Todo o nosso empenho deve ser buscar a glória de Deus, por causa dessa questão, a adoração a Ele, primeiro pela misericórdia do Senhor em nos chamar, convocar, em nos amar antes mesmo de um tempo determinado. O Senhor elege o seu tempo, nós pecadores. Olha que misericórdia. E nisso fomos chamados, eleitos, para sermos o quê? Santos, amados, de eternos afetos de misericórdia. O Senhor, ao nos chamar, Ele nos conclama, nos compunge, né? Age em nós, por meio do Espírito Santo, a sermos misericordiosos para com o próximo. Agir com misericórdia assim que o Senhor agiu para conosco. É desfazer do nosso egoísmo, é olhar para o próximo e amá-lo, é buscar o interesse do próximo com bondade, humildade, não tentar ser superior aos outros, mas buscar primeiramente o benefício do próximo, que é das nossas dificuldades nos nossos dias. Quanto mais nos afastamos de Cristo, mais percebemos que os homens buscam a si próprio, a sua arrogância, a sua prepotência, ela pisa no próximo, ela humilha as pessoas. Nós estamos vendo vídeos aí na televisão, na internet, rodando, de pessoas sendo humilhadas pela sua classe social, na verdade, nem por classe social, mas pelo seu trabalho. A pessoa que exerce um trabalho de entregador de algum alimento, ele sofre aí para aqueles que são abençoados por Deus, só que não reconhecem essa bênção, por isso que eles são orgulhosos, por não reconhecer a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e ser humilde, né? Mansidão, ter mansidão. Como isso tem impacto para a nossa vida quando compreendemos esse Deus que é maravilhoso, essa
somos de coração gratos, que a mansidão ela deve ser exercida pelo cristão. Ela deve ser exercida pelo cristão. A longanimidade ter um ânimo longo, não tudo que acontece, uma pandemia, um desemprego, acaba com o ânimo da pessoa, a pessoa fica desanimada, a pessoa fica praguejando contra tudo e contra todas as coisas que Deus faz, a chuva se torna pesada, o frio se torna algo depressivo e a pessoa não consegue reconhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, quando o crente passa a reconhecer isso, ele passa a ter o quê? Passa a ser misericordioso, passa a ser bondoso, passa a ser humilde, passa a ter mansidão para com o próximo, ser longânimo, sempre tendo uma palavra de ânimo, de desejo de vencer. As coisas estão difíceis, mas vamos perseverar. O Senhor está voltando, olha que beleza, nós estamos passando essa dificuldade, mas a proposta é de uma grande vitória, que já aconteceu na pessoa de Cristo, mas para nós aqui, nós aguardamos a grande vitória, que é a volta de Cristo. Então, se temos uma perspectiva do já aconteceu a grande vitória do nosso Senhor e Salvador, mas ainda não, porque ainda passamos os efeitos da queda, ainda estamos sofrendo os efeitos da queda, mas não é isso que nos desanima, porque a vitória já foi selada por Cristo. Então isso nos faz suportar-vos uns aos outros. Meus irmãos, é inconcebível na igreja nós não conseguimos suportar as deficiências dos seres humanos. Todos nós temos deficiências. Só que a grande dificuldade do ser humano é trazer propostas para crescimento, em vez de caluniar, praguejar, difamar, fofocar. Tudo passível de disciplina eclesiástica, esses verbos, essas ações. E nós fazemos ao contrário. Nós que somos regenerados por Cristo, entendemos o que é ser santos e amados, de termos afetos de misericórdia, entendemos que o crente deve suportar uns aos outros. Suportai-vos. Aqui vem uma exortação de Paulo. A palavra de Deus exortando a mim e a você nesta manhã, falando: suporte o outro. Perdoai-vos mutuamente. Meus irmãos, aqui eu gosto muito desse texto. Esse texto é um texto base para o aconselhamento bíblico. Por quê? Aqui é a forma noutética de trabalhar. Noutética é exortar. Exortar a pessoa e mostrar a ele o seu erro e conduzi-lo ao acerto por meio da palavra. Então, além dele exortar, ele mostra qual é o erro e ele conduz, fala assim: não, deixa eu conduzir você ao acerto. Então, qual que é o acerto? Vós suportai-vos uns aos outros. Se vocês não estão suportando uns aos outros, passe a suportar. Agora, perdoai-vos mutuamente. Precisamos aprender a perdoar. Meus irmãos, nossa justiça é muito falha. E muitas vezes nós tentamos fazer justiça própria e não caminhamos, não progredimos. E isso nos traz mágoas e não nos deixa caminhar, não nos deixa aproximar, não nos deixa ser felizes. Porque nós não perdoamos uns aos outros. Porque não deixamos a tristeza daquele machucado sarar. Ficamos remoendo aquilo. Irmãos, se alguém lhe fez mal, entrega para Cristo. Senhor, no tempo certo o Senhor vai julgar isso. E se a pessoa não se arrepender, conversando, ela vai lá. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, vai lá e trata com ela. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
é uma ordenança. Como eu tenho, aqui é um método de como deve glorificar a Deus, mas também um método de como eu devo ter paz. Como eu tenho que ter a alegria. Meu irmão, é vivendo em paz com o próximo, com Deus e com o próximo. Acima de tudo isto, porém, versículo 14, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Então, esses 3 primeiros versículos nos mostram o caminho da perfeição, o caminho de como é viver em paz e alegria. Esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Esse amor ao próximo e amor a Deus é o meio e o vínculo para que o crente possa caminhar aí em perfeição. Eu quero continuar com o próximo dizendo o seguinte, a revista diz, uma vida que glorifica a Deus é medida pela quantidade de palavra de Cristo que essa pessoa possui. Meus queridos, como que nós vamos agir conforme os primeiros versos, os 3 primeiros aí, a primeira divisão que foi Deus é glorificado em nossos relacionamentos. Então, o 12 ao 14 nos ensinou isso. O modo perfeito de agir é vivendo segundo a misericórdia, segundo a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade e, por fim, o amor aí. O 15 em diante vai nos mostrar agora Deus é glorificado em nossas palavras e ações. Como? Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A primeira coisa para que nossas ações sejam mudadas e caminhem para a glória de Deus, é que primeiro nós precisamos ser agradecidos. Um coração grato, um coração que entende o papel do nosso Senhor Salvador, o papel do Criador, o papel da criação, de tudo que o Senhor nos dá e tem nos dado e tem nos proposto. Quem tem um coração grato, ele olha perspectivas diferentes. Além disso, um coração grato, ele não se corrompe fácil, porque ele não vive para as coisas, ele vive pelo aquilo que o Senhor deu. Então, ele vive meio com um olhar no passado, aquele ato da crucificação, mas ele também já vive no olhar no futuro, olhar da exaltação. Então, o coração grato é aquele que reconhece entre esses 2 pontos, crucificação e exaltação, no meio deles é só eu aguardar. Estou completo. Eu já tenho a perspectiva salvífica, já tenho a perspectiva de exaltação. Agora é ter paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse ato de ser agradecido constantemente vai lhe trazer grande consolo, vai trazer grande alegria, e a pessoa deixará de ser buscar no seu meio, buscar nas coisas do dia a dia um método de ser alegre. Por isso que as pessoas estão entristecidas. Uma pandemia dessa que deixou todo mundo em casa, que dividiu o salário, onde que as pessoas perderam o seu salário, onde as pessoas perderam o seu emprego, onde as pessoas perderam familiares. Foi triste. Mas teve pessoas, agora pessoas estão precisando reconhecer isso, a paz em Cristo. Serem colocados nessa posição do Consolador, de Cristo Jesus. Ter essa perspectiva de passado e futuro, para que elas tenham paz, para que elas consigam ter ânimo, para que consigam agradecer, para que consigam ver esperança. Porque as pessoas na busca, no ímpeto de buscar a felicidade, a paz pelas coisas materiais, pelas coisas do nosso tempo, pela alegria de uma postagem no Facebook,
Mas por que será uma postagem no Facebook? Tem pessoas que postam alguma coisa, uma foto dela e ficam esperando quantas pessoas serão curtidas. E se a pessoa não é curtida, se não recebe ali uma posição de que foi curtido a foto ou foi dado ali positivo para aquela foto, a pessoa entra em depressão, né? Ela entra em angústia, porque ela imagina que não é aceita pela sociedade. Então, tudo isso é a falta de paz, consolo. Mas as pessoas terão isso como? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus irmãos, só tem um método para que nós venhamos a ter essa vida em paz. Se você tiver o consolo e do Senhor, a esperança na sua palavra. O meio é carregar a nossa mente da palavra do Senhor. Lançar como esponja, absorver todas as escrituras. E nisso você será capacitado a instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Meus irmãos, nós temos buscado sabedoria e conhecimento de coisas banais, na televisão, no Facebook. Esses dias eu estava no correio e tinha uma pessoa na minha frente, uma jovem, sendo aconselhada por um outro jovem. E ela estava criticando alguns assuntos que a tia dela, ela falando assim, minha tia é muito antiquada com algumas áreas da vida. E aí a minha tia quis me aconselhar e eu não aceitei. Falei, olha, a menina comentando, né? Falei para minha tia, cuide da sua vida, eu posto o que eu bem quiser na internet e você não, ainda falou você não tem nada a ver com a minha vida. E o jovem que estava do lado dela, você está certo, você tem que buscar, a felicidade é sua. Então, olha o conselho que foi trazer esse jovem. Então, a gente tem sido aconselhados por pessoas que têm sabedoria, que têm buscado conhecimento, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Meus irmãos, eu tenho estudado Romanos junto com o reverendo João Tomás de Aquino, lá no seminário, e uma das perspectivas que ele tem nos mostrado aqui, o fundo do poço, segundo Romanos 1, fundo do poço de uma pessoa em perversidão, em perversidade, em pecado, negligência, total apostasia, é a falta de gratidão, é a falta de louvor a Deus, de adoração a Deus, de gratidão. Então, meus irmãos, o único modo é habite ricamente em vós a palavra. O texto aqui, a nossa revista é muito sábia, muito boa, uma revista de grande utilidade para nós. Portanto, o cristão glorifica a Deus em suas ações e palavras quando a submete ao governo soberano de Cristo. Quando escolhe fazer e dizer somente aquilo que Jesus faria em cada situação. Se você come um churrasco ou bebe um suco de laranja, deve fazê-lo para a glória de Deus. E nisso é o empenho de quanto mais nós conhecemos. O fato de estarmos vinculados a Jesus, a verdadeira videira, traz a segurança de que temos o seu Espírito Consolador, o Espírito de Cristo. Então, todo esse empenho aí de glorificar a Deus nas palavras e ações, ela depende de quanto você conhece da palavra dele. Conclusão? Uma vida sem propósito é vazia e leva pelos desejos pecaminosos, próprios desejos pecaminosos. Então, se habita ricamente a palavra do Senhor em vós, a palavra de Cristo, então nós temos conhecido o propósito de Deus. O propósito de Deus é que somos eleitos de Deus, santos, amados, e isso temos que viver deste modo, em misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Uma pessoa vazia não se contenta com nada, por isso não é grata. E nós devemos ser gratos em todo o tempo, primeiro, para que haja paz em nossa vida, em gratidão ao Senhor.
Uma pessoa ingrata é corrupta, é mesquinha e não consegue se analisar, e muito menos o próximo. Então, a palavra de Deus ela tem que enriquecer e conduzir-nos à gratidão. Em tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Então, caminhamos aqui. A aplicação, propósito definido. Então, nós temos um propósito definido. Nós somos eleitos para quê? Para ser santos e amados em termos afetos. Deus, adorar a Deus em todo o tempo. Então, fomos definidos, nosso propósito é, qual o fim principal do homem? Adorar a Deus em todo o tempo. Reconhecemos a eleição, isso nos conduz à humildade, então deve nos conduzir à humildade. Reconhecer o perdão de Jesus nos faz suportar e perdoar ao próximo. Se nós fomos perdoados primeiramente, por que não podemos perdoar ao próximo? Sermos mais gratos. Coração grato, ele não se corrompe. Coração grato, ele não busca em outras coisas satisfação, ele busca no Senhor. Sermos preenchidos pela palavra de Cristo. Então, quando somos preenchidos pela palavra de Cristo, nós temos convicções, nós temos definições, nós somos pautados, nós temos base, nós temos estrutura para suportarmos qualquer divergências da vida. E até das nossas divergências, né? Dos nossos pecados, nós temos como confrontar, porque a palavra confronta nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos enriqueça nesse projeto, nessa vida aí de glória ao Senhor. Pense de que modo você pode glorificar mais a Deus por meio da sua vida. A quais áreas você precisa dar mais atenção para encontrar propósito e destiná-las para a glória de Deus? Seu emprego atual glorifica a Deus? Seu casamento glorifica a Deus? A criação de seus filhos ou o modo como você trata seus pais tem glorificado a Deus? Se você precisa ser de direcionamento, ore ao Senhor. Então, busque o direcionamento. Que Deus nos abençoe nesta aula e nos edifique aí em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor? Pai Santíssimo, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Ensinou que nós devemos glorificar ao Senhor, primeiro pelos nossos relacionamentos, segundo pela nossa habilidade, Senhor Deus, de perdoar, de conhecimento das Tuas Escrituras, de todo esse espaço, Senhor Deus, que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, pela vida da Tua Igreja, que nos prepara, Senhor Deus, para retornar e para juntos, ó Pai, podermos aprender do Senhor em comunhão. Em nome de Jesus. Amém.